A origem da mula sem cabeça, parte 3, final. Depois daquela última noite, ninguém mais conseguiu fingir que aquilo era só história antiga. A mula sem cabeça não estava apenas aparecendo, ela estava marcando território. A estrada já não era mais estrada, virou limite, virou aviso. Quem morava perto dizia que o ar mudava quando ela ia surgir. O vento parava. O cheiro vinha antes do fogo, sempre vinha. O homem que estava investigando sabia que tinha ido longe demais, mas agora não dava mais para parar. Ele entendeu que a criatura não corria sem rumo, ela seguia um ciclo, sempre voltava ao mesmo ponto, sempre ao mesmo lugar onde a maldição tinha começado. E quanto mais o tempo passava, mais parecia que algo tentava sair de dentro do fogo. Ele resolveu fazer o que ninguém tinha coragem, esperar a mula no lugar exato. Naquela noite, não havia lua, o escuro era pesado, a estrada parecia mais estreita. Ele ficou escondido, só observando, com o coração batendo forte. Quando o primeiro som surgiu, ele quase desistiu. Era diferente, mais grave, mais próximo. O chão começou a esquentar e o fogo apareceu de repente, como se brotasse da terra. A mula sem cabeça surgiu inteira, parada, coisa que nunca fazia. O fogo subia alto, mas não se espalhava. Era como se estivesse preso ao corpo. O homem percebeu então que o som que vinha de dentro não era mais só relincho, era sofrimento, era alguém tentando respirar. Foi nesse momento que ele viu claramente. Dentro das chamas, por poucos segundos, apareceu o rosto de uma mulher, não inteiro, distorcido, gritando sem som, preso. O fogo se agitou como se sentisse raiva. A criatura bateu os cascos no chão, fazendo a estrada tremer. O homem caiu de joelhos. Ele entendeu tudo ali. A maldição não era só castigo, era prisão. A mulher não tinha sido apenas transformada. Ela tinha sido condenada a carregar o fogo por tempo indefinido, enquanto a verdade continuasse enterrada. No dia seguinte, ele reuniu os moradores mais antigos. Disse que só havia um jeito de aquilo terminar. Não era reza, não era benzimento, era confissão. A história tinha sido escondida, distorcida, passada pela metade. Enquanto isso continuasse, o fogo continuaria correndo. Depois de muito silêncio, alguém falou. Uma voz fraca, de uma velha quase esquecida, contou o que nunca tinha sido dito, que a promessa feita naquela época não foi quebrada por acaso, foi escondida, que pessoas sabiam e calaram, que o castigo não caiu só sobre a mulher, mas sobre todos que fingiram que nada tinha acontecido. Na noite seguinte, algo diferente aconteceu. O fogo apareceu mais fraco. A mula surgiu andando, não correndo. O relincho era baixo, quase um lamento. Ela parou no meio da estrada. O fogo diminuiu. Pela primeira vez, não queimou o chão. Quem observava de longe sentiu o frio estranho, como se algo estivesse acabando. A criatura se ajoelhou. Os cascos afundaram na terra. O fogo subiu uma última vez e dentro dele, a silhueta humana apareceu de novo. Dessa vez, mais clara, não gritando, apenas olhando. O fogo começou a apagar devagar, como brasa no fim da noite. Quando tudo terminou, não sobrou nada, nem fogo, nem bicho, nem marca. Só a estrada fria e silenciosa. Depois disso, a região nunca mais foi a mesma. A estrada continuou ali, mas ninguém passava sem lembrar. Alguns dizem que a mula foi libertada, outros dizem que ela apenas descansou. Mas até hoje, em noites muito específicas, quando o vento para e o cheiro muda, tem gente que jura sentir o calor passando rápido, como se algo ainda estivesse correndo longe. E talvez esteja, porque certas histórias não acabam, elas apenas aprendem a ficar quietas. Mas se alguém acha que tudo acabou naquela noite, está enganado, porque o silêncio que veio depois não era normal, era pesado demais, como se a estrada estivesse apenas esperando. Os dias passaram, as pessoas voltaram à rotina,
mas ninguém mais atravessava aquele trecho depois de escurecer. Não por medo explícito, era instinto. Algo dizia que não era seguro confiar no fim. O homem que acompanhou tudo começou a ter sonhos, sempre o mesmo. Ele andando pela estrada, ouvindo passos atrás, e quando virava, não havia nada, só calor, sempre o calor. Ele acordava suado, com o cheiro de queimado no quarto, mesmo sem fogo algum. Foi então que ele percebeu um detalhe que ninguém tinha notado. A confissão tinha sido feita, mas não por todos. Havia um nome que nunca foi dito, um silêncio que continuava ali, escondido como brasas sob cinza. E maldições não terminam enquanto existem mentiras vivas. Na terceira semana depois do desaparecimento da mula, um animal foi encontrado morto perto da estrada. Não queimado, torcido, como se tivesse corrido até o corpo não aguentar mais. As marcas no chão eram profundas, como cascos, mas mais leves, diferentes. Naquela mesma noite, o vento voltou a parar. O homem saiu de casa sem saber por quê. Só seguiu o impulso. Quando chegou à estrada, viu algo que fez o sangue gelar. Pequenos focos de fogo surgiam e apagavam rápido, como se testassem o lugar. Não era a mula inteira, era o começo. Ele entendeu naquele instante. A maldição não tinha ido embora. Ela tinha mudado. A maldição não precisava mais de um corpo completo. Bastava um gatilho. Bastava alguém carregar o peso que ficou para trás. E então, de longe, ele ouviu. Não era relincho, era choro. Um choro abafado, misturado com um som de passos humanos. Alguém caminhava na estrada, sozinho. Quando a pessoa entrou na luz fraca do poste, o homem reconheceu. Era um dos que tinham se calado no passado. Um dos que sabiam de tudo e nunca falaram. O fogo subiu rápido, não tomou o corpo inteiro, apenas a cabeça. O grito foi curto, o resto virou corrida, não em 4 patas, em 2. A nova forma da maldição desapareceu na escuridão, levando o fogo consigo, deixando a estrada marcada mais uma vez. Na manhã seguinte, ninguém comentou, ninguém perguntou, mas todos sentiram. A mula sem cabeça não era apenas uma criatura, era um aviso que se adaptava. Enquanto houvesse culpa escondida, ela encontraria um jeito de correr. Hoje, quem passa por aquele trecho escuta histórias diferentes. Alguns dizem que veem um vulto correndo em chamas. Outros juram ouvir passos apressados e respiração ofegante. E tem quem diga que, se você carregar uma verdade que deveria ter sido dita, o fogo reconhece. Porque a maldição não escolhe inocentes, ela escolhe silêncio. E talvez agora que você conhece o final, o verdadeiro medo não seja a mula sem cabeça, mas o que acontece quando uma história se recusa a morrer. Se ficou até aqui, se inscreva, curta e compartilhe, para mais pessoas assistirem também. Ah, tem outro vídeo ótimo aí em cima. Te espero lá. Venha!